Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais uma EBD Online. Nós estamos aqui para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus, para estarmos diante da Palavra, para aplicarmos a Palavra na nossa própria vida, não é? A escola dominical é isso, é a maior escola do mundo e ela nos ajuda muito a aprendermos a aplicar a palavra de Deus em nossas próprias vidas. E aí, como você está? Você, a sua família? Estamos todos bem? Em meio a tudo isso aí que nós estamos vivendo no mundo, não é? De tantas lutas, tantas notícias que nem sempre são boas, mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero orar com você nessa manhã para nós começarmos o nosso estudo desse dia, nossa escola bíblica, que com certeza será muito abençoada, que com certeza vai trazer aí bons frutos na minha vida e na sua vida também. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, aonde nós podemos começar o dia na sua presença, nessa abençoada escola bíblica dominical. Ó Deus, quando nós procuramos uma escola, nós procuramos aprendizado, nós procuramos crescimento e nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã que o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja nos levando ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé por meio da sua santa palavra, Deus. Traga, ó Deus, luz ao nosso entendimento, aos nossos pensamentos, porque a sua palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Talvez nessa manhã, muitos que estão nos ouvindo, ó Pai, muitos que estão participando dessa aula, estão precisando de luz para os seus caminhos. Então, ó Deus, fala conosco, perdoa os nossos pecados, prepara os nossos ouvidos e nossas mentes, em nome de Jesus. Eu quero pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja indo a cada casa, a cada lar, a cada irmão da nossa igreja, a cada irmão que está ouvindo essa palavra, aqueles que não são da nossa igreja, que são de outras igrejas, que não são de igrejas nenhuma, mas que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor esteja indo até elas, ó Pai. Que o Senhor esteja indo até as suas casas, cuidando de cada necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma semana que começa e que nós colocamos diante de Ti. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós seguimos na nossa lição da nossa revista Palavra e Vida. A nossa série é a série Recomeçar, a série que nós estamos estudando agora nesse trimestre. Chegamos à nossa quinta lição. E eu convido você a ir lá para Esdras, no capítulo de número 6. O tema hoje é um tema super legal. Esdras, capítulo 6, o versículo de número 14. Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 14. Eu vou ler só o comecinho do nosso versículo. E o versículo ele nos diz assim: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Amém? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Quem são os anciãos dos judeus? O que eles estavam construindo, não é? Prosperando em quê? Meus irmãos, nós sabemos que estamos estudando nesse trimestre a história de Esdras e a história de Neemias. Sabemos que a cidade santa, a cidade de Jerusalém, havia sido tomada inicialmente pelos babilônicos, lá em Nabucodonosor ainda, destruída. Depois vários outros reis passaram aí dominando Jerusalém. Até que a gente chega lá na época de Daniel, Deus ele diz que vai reconstruir Jerusalém. E aí chegamos a Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. Todos esses profetas são profetas contemporâneos, viveram mais ou menos na mesma época, nos mesmos dias. E especialmente na nossa lição aqui, nós estamos falando muito
sobre Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. E eles estão então vivendo a reconstrução de Jerusalém. Nós sabemos que eles têm o desafio de reconstruir os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, as casas de Jerusalém, porque isso iria trazer a nação de volta, não é? Uma nação que havia sido escravizada e agora ela estava voltando a uma vida, Deus estava os preparando para uma vida independente. Então eu quero dizer para você que eles estavam construindo sonhos. O povo estava sonhando, né? O povo estava sonhando. Nós falamos muito sobre isso, né? Neemias, quando entra ali em Jerusalém e vê a cidade destruída, ele diz ali que estava como os que sonham, né? Ele via a reconstrução da cidade. Ainda estava tudo destruída? Sim, mas ele já estava olhando lá na frente, pelos olhos da fé. Isso é muito interessante. Olha, vem para mim, guarda isso que eu quero falar com você aqui. Nós precisamos enxergar longe. A fé nos leva a enxergarmos longe. Coincidentemente, né, uma brincadeira aqui com você, eu não tinha planejado nada disso na IBD, mas estou com essa camisa aqui das antigas, ó. Você deve se lembrar. Você sabe que símbolo é esse aqui? Quem se lembra? Você sabe de que desenho é essa camisa? É daquele velho desenho lá dos anos 80, dos anos 90, os Thundercats. Lembra? Eles tinham uma espada, né? A espada de Tandera. Eles colocavam assim no rosto e abriam um olho. E aí eu lembro que o Lion, né, que era o líder deles, dizia assim: espada de Tandera, me dê a visão além do alcance. Meus irmãos, essa camisa aqui ela caiu bem hoje na nossa EBD. Não foi proposital, de coração, mas enquanto falando com você aqui, essa é a aplicação perfeita. Meus irmãos, a fé nos dá uma visão além do alcance. Assim como Neemias, ele entra em Jerusalém, a cidade está destruída, mas ele começa pela fé a enxergar uma Jerusalém lá na frente, já reconstruída. A fé precisa na nossa vida levar a mim e a você a enxergarmos lá na frente. Eu sei que você, como eu, tem sonhos, nós temos objetivos na nossa vida e muitas vezes a gente fica frustrado porque os objetivos parecem que estão muito distantes, mas a fé, ela nos leva a uma visão além do alcance. Ela nos leva a enxergarmos o futuro, coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda estão por vir, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que ainda não subiram ao coração do homem. Amém? Você está me entendendo? Eu tenho certeza que você tem muitos sonhos na sua vida. E a nossa lição de hoje, a lição 5 da nossa revista Palavra e Vida, série Recomeçar, ela nos traz um tema muito legal, celebrando cada etapa vencida. Por que eu acho esse tema legal, meus irmãos? Se você tem sonhos, você tem objetivos para a sua vida, você quer construir grandes coisas na sua vida, saiba que essa construção não vai acontecer assim, numa pancada só. Muitas vezes uma construção ela acontece por etapas, celebrando cada etapa vencida. Aqui em Esdras, no capítulo 6, no versículo 14, na realidade, nos versículos 13 ao 16, os anciãos do povo, né, ou seja, os líderes de Jerusalém, à época da reconstrução de Jerusalém, estavam reconstruindo o templo de Jerusalém. O templo era apenas uma etapa da reconstrução. Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, todo o povo, eles tinham um objetivo, que era reconstruir a cidade por inteiro. Toda Jerusalém precisava ser reconstruída. Os muros precisavam ser reconstruídos para trazer dignidade, para mostrar aos outros povos que Jerusalém voltava a ser uma cidade forte e Israel uma nação independente. O templo precisava ser reconstruído para que a adoração voltasse a acontecer em Jerusalém. As casas precisavam ser reconstruídas para quê?
para o restante do povo que estava lá no antigo cativeiro poder voltar e viver ali na sua própria pátria. Então todas essas coisas eram importantes e formavam um conjunto. Assim são os meus sonhos, os seus sonhos, não é? Vem cá, vem comigo, olha, para você entender o que eu quero dizer. Imagina uma pessoa que tem o sonho de ser médico, tem sonho de ser médica, tem sonho de ser médico. É um sonho, mas é um sonho que será composto de muitas etapas, não é verdade? Mas pastor, como assim muitas etapas? A pessoa não sonha em virar médico e vira médico do dia para a noite. A pessoa vai fazer um vestibular, mas antes ela vai ter que estudar para isso. Vai estudar, vai passar no vestibular. Depois que passar no vestibular, ela vai escolher a faculdade. E aí ela vai para a faculdade. No caso da medicina, ela vai estudar 6 anos, depois vai fazer residência. Muito tempo, olha que etapa longa. Beleza, virou médica, e agora? Vai trabalhar onde? Né? Vai entregar currículo, vai fazer concurso, até que ela consiga ser médica e realizar o seu sonho. Mas o seu sonho foi construído por várias etapas. Começou lá nos estudos para o vestibular, depois fez o vestibular, depois escolheu a faculdade, depois fez o concurso, depois virou médica. Assim é com tudo na nossa vida. A maioria dos nossos sonhos, ou os sonhos que realmente importam, são construídos por etapas. Ah, eu quero uma família. Então você vai orar, depois você vai conseguir um namorado ou uma namorada, depois você vai ficar noivo, depois ou noiva, depois você vai começar a montar enxoval, vai marcar data de casamento, vai casar, pronto, várias etapas para que um sonho se concretize. Mas, meus irmãos, precisamos celebrar cada etapa vencida dos nossos sonhos. Se você está aí pensando nos seus sonhos para hoje, para agora, né, nos sonhos que você quer realizar, você precisa entender que cada etapa é importante e cada etapa deve ser comemorada. Imagine alguém que quer construir uma casa. Cada tijolo importa, não é verdade? Cada tijolo colocado, assentado, ele é importante. Então guarda isso no seu coração e celebre cada etapa vencida em seus sonhos. Eu me lembro que há cerca de 10 anos atrás eu já era pastor e eu fui fazer um aconselhamento pastoral. A pessoa não era da nossa igreja, então eu posso falar com muita tranquilidade, nem tenho mais contato com ela. Eu fui fazer um aconselhamento pastoral de uma pessoa que estava querendo se matar. É isso mesmo. Ela estava com uma depressão muito grande, ela queria suicidar, se matar. E conversando com a pessoa ela começou a me dizer assim que ela queria se matar porque ela não tinha realização profissional. Olha só. E aí eu perguntei para a pessoa, mas como assim realização profissional? E a pessoa falou assim, eu quero ser advogado e eu não consigo ser. Mas eu comecei a conversar com a pessoa ainda estava no 3º período da faculdade. Uma faculdade que tem 10 períodos, né? São 5 anos. Se você está no 3º período, você está ainda em 1 ano e meio de curso. E eu comecei a conversar com a pessoa e mostrar para ela o quanto a visão dela estava limitada. Ó. Ela estava com uma visão bem aquém do alcance. Não além do alcance, mas aquém do alcance. E eu falei com a pessoa, olha, você vai realizar isso na sua vida, você vai conseguir, mas agora você é apenas um estudante, é uma etapa do seu sonho. Você está estudando, depois você precisa se formar, e aí no caso do sonho dessa pessoa, né, não adianta estar no 3º período, tem que cumprir os 10. Cada período desse é uma etapa. E depois da formatura tem a prova de ordem, né, estágio, tantas coisas. Eu posso dizer para você que essa pessoa ela não se matou, é óbvio, né? Graças a Deus, né? E hoje, 11 anos depois, a pessoa advoga. Ela realizou o sonho dela. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas
ela quase cerceou sua própria vida, porque ela não conseguiu enxergar pelos olhos da fé. Ela não conseguiu entender que cada etapa do sonho é muito importante. Na realização dos nossos sonhos, meus irmãos, não dá muitas vezes para a gente pegar atalhos, para a gente furar fila. Não dá. A gente tem que construir as coisas mais importantes da nossa vida degrau por degrau. Não fique depressivo se você não está ainda aonde você deseja, se você ainda não chegou aonde você esperava, tá bom? Porque cada etapa do seu sonho, comemore quando você alcançar. Comemore. Eu me lembro de uma história que se eu não me engano, Augusto Cury conta em um dos seus livros, sobre Thomas Edison, né, o criador da lâmpada. Thomas Edison, ele tentou construir a lâmpada e para isso ele tentou mais de 2.800 vezes. Já pensou? Olha, pensa comigo. 2.800 vezes são muitas tentativas. E um repórter uma vez conversando com ele falou assim: você nunca pensou em desistir? 2.800 tentativas até conseguir fazer a lâmpada acender, funcionar, quando ela ainda não existia. E aí ele disse assim: não, porque a construção da lâmpada foi um projeto, uma caminhada de 2.800 passos. Como que isso fala comigo? Como isso fala ao nosso coração? Uma viagem começa no primeiro passo, não é verdade? Você pode ir para o outro lado do mundo, você pode ir para o Japão a pé, mas você precisa começar com um passo. E aí esse passo será somado a um segundo, a um terceiro, a um quarto, e a totalidade de passos formará a caminhada, e a caminhada te levará ao destino que você procura. Meus irmãos, aqui em Êxodo no capítulo 6, o povo agora está comemorando, porque eles haviam terminado a construção do templo. A cidade está reconstruída? Não! Ainda tem os muros? Tem! Ainda tem as casas? Tem! Mas eles estão celebrando, porque uma parte muito importante do seu sonho foi concluída: a reconstrução do templo de Jerusalém. O lugar que iria os colocar novamente em comunhão com Deus, o lugar da adoração, o lugar do louvor, o lugar das ofertas, o lugar da celebração, o lugar onde o povo buscava a Deus estava de pé. E agora eles sabiam que se essa etapa foi concluída, se essa etapa chegou ao final, logo os muros estariam de pé, logo as casas estariam de pé, logo eles teriam um novo rei, logo eles teriam um novo governo, logo o povo voltaria para sua terra. Era uma etapa que mostrava pelos olhos da fé que eles estavam no caminho certo, no caminho da vitória para alcançar os seus sonhos. Eles estavam tendo uma visão além do alcance. Eu preciso disso, você precisa disso, olha. Não fica triste, não fica depressivo se você ainda não está aonde você deseja, porque o Senhor vai te levar lá. Enxergue isso pelos olhos da fé. Amém? Meus irmãos, nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus e aprender a depender de Deus em cada uma das etapas dos nossos sonhos, em cada etapa dos nossos objetivos, em cada etapa daquilo que nós buscamos para as nossas vidas. Muita gente tem se frustrado porque às vezes quer que as coisas caiam prontas já no seu colo, mas as coisas mais importantes da vida precisam ser construídas tijolo a tijolo, etapa a etapa. Quando nós percebemos isso, entendemos isso, meus irmãos, nós começamos a perceber os detalhes de tudo. O povo de Jerusalém estavam aí numa primeira etapa, eles estão construindo o templo. E aí eles começam a observar os detalhes. Em primeiro lugar, aprenda a observar os detalhes do agir de Deus.
Deus mostrou para Daniel lá na Babilônia que eles sairiam dali, que eles voltariam para sua terra. Deus levantou profetas. Deus os colocou no caminho correto novamente. Deus tocou o coração do rei inimigo. E esse rei ajudou essa gente a voltar para sua terra, deu recursos materiais para eles reconstruírem Jerusalém, deu ajuda de mão de obra, era Deus provendo. Olha, quando nós entendemos que cada etapa é importante, nós começamos a observar os detalhes, o agir de Deus em cada etapa da nossa vida. Isso é muito importante. Nos nossos maiores sonhos, nós precisamos reconhecer o agir de Deus em cada etapa da nossa vida. Porque se nós temos um grande sonho, e esse sonho ele será construído por etapas, saiba que Deus ele vai participar de cada detalhe. Ele vai prover cada necessidade. Ele vai trazer cada recurso. E aí nós precisamos glorificar a Deus por cada detalhe. Aqui em Esdras, no capítulo 16, nós vemos o povo celebrando pela reconstrução do templo, adorando. Eles entendiam que essa parte importante do sonho teve o agir de Deus, teve a contribuição de Deus, então as outras etapas também teriam. E isso gerava confiança no coração dessa gente para avançar. Comece a enxergar os detalhes, os pequenos e os grandes agires de Deus ou agir de Deus na sua vida. Então perceba os detalhes. Segundo, esse povo começou a conhecer as dificuldades. Nós também precisamos conhecer as dificuldades. Nós sabemos que Deus ele age em cada detalhe, mas isso não significa que as dificuldades não existam. Significa que Deus ele vai nos ajudar em cada dificuldade. Reconstruir o templo foi difícil, né? Nós vimos na semana passada, nós aprendemos que eles ficaram 16 anos com o templo parado, né? A reconstrução, deram ouvidos lá, os samaritanos não deveriam ter dado ouvidos, ficaram ali inertes. Mas agora eles viram que aquela dificuldade foi vencida e o templo foi de fato reconstruído. Então eles viram que aquela dificuldade podia ser vencida. Por quê? Porque Deus estava ajudando. Aprenda com cada dificuldade vencida, com cada ajuda de Deus, que as próximas dificuldades que virão também serão vencidas, porque você também terá a ajuda do Senhor. Então é isso. Quando nós estamos caminhando nos nossos sonhos, as dificuldades elas começam a surgir. E cada dificuldade ela é vencida com a ajuda do Senhor. E isso é bom demais. Graças a Deus. Deus ele não nos deixa sozinhos. Cada uma de nossas lutas, cada uma de nossas batalhas são guarnecidas pela ajuda do Senhor. O que eu quero dizer para você é que para alcançar o seu sonho, para alcançar aí aquilo que você procura, imagina que você vai viver uma grande guerra, né? E toda guerra ela é composta por muitas batalhas. A guerra não é uma batalha só. Tanto que as pessoas dizem por aí, o que adianta vencer a luta, mas perder a guerra, né? Uma guerra são várias batalhas. Mas entenda que na guerra da busca dos seus sonhos, cada batalha será vencida com a ajuda do Senhor. Batalha a batalha, batalha a batalha. Você verá os detalhes de Deus, você verá os recursos de Deus chegando, o apoio de Deus, a ajuda de Deus, a parceria de Deus. E logo você terá vencido muitas batalhas. E finalmente a guerra. Finalmente você terá alcançado os seus sonhos. E em último lugar, comece a perceber os detalhes, aonde Deus está te ajudando. Comece a reconhecer que as dificuldades existem, mas Deus está com você em todas elas. Mas também sinta o agir e a proteção de Deus em meio às circunstâncias. O povo ele começa aqui a sentir nessa etapa que o templo é reconstruído, eles estão adorando. E eles começam nessa etapa, ainda faltavam outras,
a sentir a proteção de Deus, o agir de Deus. Essa etapa vencida, ela serve como um testemunho para essa gente de que Deus estava agindo por eles. Olha, vem cá, vem comigo. Qual é o seu maior sonho nesse momento? Qual é a sua maior busca nesse momento? Quantas etapas já foram vencidas para você chegar no seu sonho, na sua busca? Saiba que Deus está agindo e guardando você em cada uma dessas etapas. E se você ainda não chegou aonde você deseja chegar, saiba que logo você chegará. E você não vai chegar sozinho não, hein? Deus vai chegar com você. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Deus vai chegar com você. Deus vai chegar com você. Deus vai chegar com você. E a sua vitória não será uma vitória apenas sua, mas será uma vitória do Senhor. Eu quero concluir pensando com você aqui, para pensar e agir, na nossa lição de hoje. A conclusão de um projeto é o objetivo de todos que iniciam uma obra. É ou não é? Se você começa a buscar um sonho, você começa a buscar aquilo que está gritando aí no seu coração, a realização desse sonho é o seu objetivo, mas aprenda a valorizar cada etapa, tá? Não fique frustrado se você ainda não chegou na reta final, mas aprenda a valorizar cada etapa, a viver cada etapa, a sentir o prazer de cada etapa, a comemorar cada vitória importa, cada tijolinho colocado na edificação da sua casa é importante. Aprenda a comemorar cada etapa. Não fique frustrado se você ainda não chegou na última etapa. Você vai chegar. E por fim, assim como os filhos de Israel, celebremos com regozijo cada etapa concluída, até que cheguemos à conclusão de tudo. E os anciãos dos judeus, eles iam edificando e prosperando. E aí o versículo 14 continua: e edificaram e terminaram a obra, conforme o mandado do Deus de Israel. Amém? Eles terminaram, eles chegaram no objetivo, eles chegaram à conclusão daquela grande obra, uma grande obra composta por muitas etapas. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa palavra ela vem ao seu coração, que você entendeu essa palavra e não desiste não, hein? Na busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, vamos lá, etapa a etapa, degrau a degrau, até alcançar o céu. O céu é o limite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Senhor, no seguro imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha
fiel. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza da minha vida, consolo, minha fé. onde sempre Buscarei encontrarei Senhor, o melhor. posso confiar na rocha estarei, em ti eu quero habitar, Senhor, Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. a rocha vai jorrar, e em Vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Senhor. Te adoramos, Jesus. Posso confiar na rocha estarei, em ti eu quero habitar, Jesus. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar, em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos Em Cristo vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Te adoramos, Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê